Esse é um canal de teologia que não tem o intuito de te transformar em um acadêmico, tem o intuito apenas de expor a minha opinião. Se você não é inscrito no canal, considere essa possibilidade e nos dê essa moral. O assunto de hoje é sobre um texto muito polêmico que pode colocar por água abaixo a ideia da tulipe, alguns pontos da tulipe, como por exemplo a perseverança dos santos e a expiação limitada. Eu vou abordar um pouco sobre esses conceitos aqui bem rapidamente, mas quero lembrá-los que nós temos um vídeo sobre os 5 pontos do calvinismo que você pode acessar no nosso canal, ou então digitar aí mesmo 5 pontos do calvinismo Moais Sabino, que esse vídeo, ele já vai aparecer diretamente para você. E aí você vai ficar um pouco por dentro do que são os 5 pontos do calvinismo, do que é de fato a expiação limitada, a perseverança dos santos e tal, de uma forma um pouco mais aprofundada do que nesse vídeo aqui. Mas para você que não está a fim de ir lá agora e fazer essa consulta, fazer essa verificação, a expiação limitada é a ideia de que Cristo não morreu por todas as pessoas. Cristo morreu apenas por um número limitado de pessoas, uma quantidade X de pessoas. Seriam essas pessoas os eleitos de Deus. E a perseverança dos santos é a ideia de que se Cristo elegeu essa pessoa, se Cristo morreu por ela, logo ela será salva obrigatoriamente. Não que a pessoa, vou ver aqui no mundo das drogas, da prostituição e mesmo assim vou ser salvo. Não. A ideia é que essa pessoa ela se manterá fiel até o último instante da sua morte. Por mais que no meio do caminho ela se desvie, se ela foi comprada pelo sangue de Cristo, se ela é uma pessoa eleita, uma hora ou outra ela vai retornar para os caminhos do Senhor. E no seu último suspiro de vida, essa pessoa estará em Cristo e logo será salvo. Veja, os arminianos eles contrapõem essa ideia dizendo que Jesus morreu por todos e existe uma graça preveniente, e essa graça preveniente ela habilita o ser humano para aceitar a Deus, mas eles também têm a possibilidade de recusar essa graça. Podem, ou seja, não aceitarem a Cristo, Estávamos mortos em delitos e pecados, Cristo nos vivifica e aí eu posso aceitar Cristo ou eu posso recusá-lo. A partir do momento que essa graça preveniente está atuando sobre mim. E os arminianos, eles defendem também que o ser humano ele pode sim perder a sua salvação. Gente, vou deixar aqui um pouco claro que se os arminianos não pensam assim, tem gente que pensa. Então não sei bem como o arminianismo ele fixou essa ideia da perda da salvação. Uns arminianos vão defender que perde sim, outros vão dizer que Armínio não versou sobre esse tema, e etc, etc, etc. Mas como tem pessoas que acreditam na perda da salvação, nós vamos abordar isso aqui também. O texto bíblico que as pessoas usam para dizer que isso de fato aconteceu, que Jesus ele morreu por todos, tanto que existem pessoas que se desviam e tal, e etc, 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 é o texto de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1, que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O que é que esse texto está dizendo? Dentro daquele povo, Pedro falando, existe uma galera aqui dentro de vocês que eles são falsos mestres, são falsos profetas, eles pregam heresia. E esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles renegam a Cristo, que os resgatou. A ideia de resgate é justamente uma ideia salvífica, que os salvou. Então, fica a pergunta, peraí, se Cristo salvou essa galera, como pode essa galera ser falso mestre, pregar heresias e tal, e de forma dissimulada, e até renegar a Cristo? Veja, se a ideia da perseverança dos santos é que no último instante de vida o ser humano ele será salvo, isso aqui não faz sentido, porque se Cristo salvou esses falsos mestres, porque ele vai dizer assim, eles renegam a Cristo que os resgatou, ou seja,
que o salvou. Então, como é que pode? Se o ser humano não pode perder a salvação, como é que Cristo morre por essas pessoas, os resgata e eles são falsos mestres e estão agora pregando heresias? Então já é um combate feito aí à ideia da perseverança dos santos. E da expiação limitada é o seguinte: Jesus não morreu apenas pelos eleitos, pelas pessoas que serão salvas? Como pode então Cristo morrer por uma galera que não será salva? Porque eles renegaram a Cristo. Eles decidiram não aceitar Cristo. Eles optaram por não servir a Cristo. Então, como essas pessoas podem ser eleitas e como a ideia da expiação limitada pode se fazer presente num texto que diz que Deus, que Jesus Cristo, melhor dizendo, morreu por uma galera que não será salva. Diante disso, nós levantamos aqui algumas ideias e uma não ideia, uma não hipótese. Algumas hipóteses e uma não hipótese. A não hipótese é justamente de que essas pessoas foram salvas e que no decorrer da caminhada elas perderam a salvação e começaram a pregar heresias de forma dissimulada, etc. Essa é a não hipótese, porque não existe essa possibilidade na visão reformada, que esse canal é reformado, pelo amor de Deus, vocês sabem, né? Não existe a possibilidade da perda da salvação, não existe a possibilidade de uma expiação universal, de Cristo ter morrido por todos. Então essa é uma não hipótese, né? Vamos botar só para dizer que está aqui dentro do conjunto da obra. Mas quais seriam então as hipóteses dentro do meio reformado que poderiam solucionar esse problema aqui de 2 Pedro capítulo 2? Antes de começarmos a tratar sobre a hipótese, é importante nós dizermos que nós não podemos fazer marabalismos no texto. Por exemplo, aqui vai falar que Jesus os resgatou, e a ideia de resgatar aqui é de salvação mesmo. Então não faria sentido eu dizer, vou recorrer ao original para ver, porque esse resgatou aqui não quer dizer bem isso, não. Ele quer dizer exatamente o que o texto diz. Jesus os resgatou e eles renegaram a Cristo. Então as hipóteses são as seguintes. A primeira delas é de que esse resgatou, por mais que ele realmente signifique que Cristo morreu e que o salvou, o que Pedro estava querendo dizer aqui é que Jesus os separou para que eles vivessem em uma comunidade. Os afastou do mundo para que eles vivessem em uma comunidade. Logo, esse resgatou aqui seria uma separação, né? É quase o mesmo sentido de santidade, nós fomos separados. Mas nesse caso específico, esse resgate seria o afastamento desse pessoal do mundo para o meio da comunidade. Não necessariamente para o corpo de Cristo. Você entendeu? O corpo de Cristo é uma coisa, mas a comunidade é outra. Esse pessoal, eles estavam na comunidade, mas estavam pregando heresias e eles não eram salvos. Isso daí parece muito frágil para mim, mas é a ideia que defende os editores, né, os participantes da Bíblia de Estudo de Genebra. Para mim, é um pouco frágil, não tem muito cabimento, é forçar demais a barra para poder tentar encaixar esse pensamento. Mas uma segunda hipótese a respeito desse texto é que Cristo ele é tão soberano que ele pode ter controle, pode abrir algumas exceções para mostrar que ele próprio é soberano e que ele age da forma que ele quiser. Ou seja, Cristo morreu por essa galera, os salvou e mesmo assim ele está dizendo, olha, tem essa galera aqui que está fazendo isso, mas como se Cristo quisesse dizer que ainda que eles estivessem fazendo isso, está fazendo por ordem de Cristo, porque Cristo os salvou, mas mesmo assim eles optaram por renegarem a Cristo e o seu sacrifício. Essa ideia vai ser defendida pelos comentaristas da Bíblia de Estudo Thomas Nelson, né? Na verdade, Thomas Nelson ele não fecha, ele não bate o martelo. Eles dizem que isso também é uma das hipóteses. Que, pelo amor de Deus, né? Convenhamos e convenhamos. Isso daí foi tirado da cabeça de algum maluco, porque não faz o menor sentido. Cristo morreu por essa pessoa e aí, só para provar que ele está no controle, ele vai lá e deixa as pessoas pregarem heresias e discriminarem a Cristo. Não faz nenhum sentido. A terceira hipótese, e é a que eu fecho com ela, é que Pedro está usando de uma linguagem
fenomenística. Se eu não me engano, é essa palavra. Se eu não estiver enganado, óbvio. O que viria a ser isso? É que Pedro está fazendo um relato utilizando a visão do telespectador, do ouvinte, do leitor da sua carta, do pessoal da comunidade. Ou seja, Pedro está falando com o olhar do observador. Isso acontece demais nos nossos dias e acontece demais também na Bíblia. Por exemplo, quando você fala assim: olha, a janela da minha casa ela é apontada para o local onde o sol nasce. A gente sabe muito bem que o sol não nasce. O sol não nasce, a terra gira e aí em determinado momento a gente vê o sol aparecendo, né? Mas na visão do observador, da minha visão, de lá da janela do meu quarto, para mim o sol está nascendo, ele está subindo. Essa é uma visão fenomenística. A Bíblia ela traz algumas visões nesse sentido também. Uma delas, por exemplo, quando a Bíblia vai relatar sobre a batalha lá, né, dos israelitas e tal, e ela vai dizer assim: em determinado momento ali, Deus parou o sol e eles começaram a batalhar em plena luz do dia. O autor está falando ali como se ele fosse, sei lá, talvez um dos guerreiros olhando para o céu e vendo o sol lá parado, não se move, então automaticamente o sol parou e eles deram tempo de terminar a batalha e tal. A gente sabe que o sol não para. No caso, o que aconteceu? Qual foi o milagre ali? Deus parou a terra parou de girar, porque é a terra que gira em torno do sol e não o sol em torno da terra. Então, essa é uma visão fenomenística. Trazendo para o texto daqui de Pedro, o que é que Pedro estava querendo dizer? Quando ele fala assim: olha, esses falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem, veja, essas heresias elas seriam tão dissimuladas até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. O que Pedro está querendo dizer aqui, ele está falando da visão do observador, é que para aquelas pessoas, para os leitores dessa carta, aqueles homens que estavam pregando ali na frente eram homens de Deus, eram homens salvos. E Pedro está aqui dizendo: olha, o que essa galera está fazendo, na verdade, é pregando heresias. Eles estão renegando o próprio Senhor que os resgatou. Eles dizem que Deus os salvou, que Jesus os salvou, mas na verdade eles estão renegando através dessas heresias. Então, a galera que estava ali ouvindo aquele pessoal pregar, falar essas heresias, na visão delas, esses homens eram homens santos, eram homens salvos. Mas o que Pedro está dizendo é que não, essas pessoas que se dizem salvas, elas renegaram Jesus Cristo através das suas heresias. Nós fazemos muito isso hoje em dia, né? Quando descobre-se algum escândalo aí no meio gospel e tal, a gente fala assim: como é que pode esse cara aí, um filho de Deus, se desviar dessa maneira? A gente sabe que essa pessoa ela nunca foi filha de Deus, mas na nossa visão, que nós não entendemos, nós não sabemos o que se passa no mundo celestial, nem no íntimo do coração da pessoa, para nós, na nossa visão de observador, era assim um servo de Deus, era assim um homem temente a Deus, e a gente diz: como é que pode esse homem ele pecar, ele se afastar dos caminhos do Senhor? Então, galera, faz sentido para você? Essa explicação faz sentido? Ou você acha que, de fato, isso daqui joga por terra a expiação limitada, a perseverança dos santos? Como é que funciona na sua cabeça? Forte abraço e até a próxima.